Conselho Consultivo, a Europa fechou o primeiro acordo sobre a supervisão bancária. Depois de 14 horas de reunião, os ministros das Finanças definiram os critérios gerais dos bancos que vão ficar sob a alçada da nova União Bancária e em Portugal devem ser 6 as instituições. Para já, vários países fora do euro não quiseram fazer parte da União Bancária, mas fica a porta aberta para futuras entradas. Está traçado o caminho para nascer a nova supervisão da banca dentro da União Europeia. Por enquanto, o acordo diz respeito principalmente aos países da zona euro, uma vez que países como o Reino Unido, Suécia e República Checa continuam a ficar de fora da já chamada União Bancária. Por enquanto, existem regras gerais que têm agora de ser mais detalhadas. Numa reunião de 14 horas que acabou de madrugada, os ministros europeus decidiram que os bancos que vão passar a ser supervisionados por estes organismos europeus têm de ter ativos avaliados em mais de 30 mil milhões de euros, ou representar um quinto do PIB do país. Em Portugal, significa que saem da supervisão nacional 6 bancos: a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BES, o BPI, o TOTA e ainda o BANIF. Vários países europeus defendiam que todos os bancos deviam estar incluídos nesta supervisão, mas a proposta não passou pelo ministro das Finanças alemão. Este ponto foi dos que mais opôs França e Alemanha e o resultado parece ser um ponto de encontro entre ambas as partes. Mas a verdade é que assim, entre 150 a 200 bancos franceses ficam debaixo de olho das instituições europeias, enquanto que a maior parte dos bancos da Alemanha fica de fora. Ainda assim, o Banco Central Europeu vai ter poderes para intervir diretamente nas instituições e dar indicações claras aos reguladores nacionais. Por outro lado, pode ser o próprio Mecanismo Europeu de Estabilidade a pedir que o BCE supervisione determinado banco. Outro ponto que esteve em cima da mesa é a possibilidade do Fundo de Resgate injetar diretamente dinheiro nos bancos, algo que a Alemanha sempre negou, mas o Comissário para os Serviços Financeiros disse no final do encontro que esta hipótese poderá existir sempre com um controle apertado do Banco Central Europeu. A proposta concreta tem agora de ser aprovada no Parlamento Europeu e ainda receber o sim dos deputados alemães. O objetivo é terminar o dossiê no próximo ano para que entre em vigor, no máximo, até março de 2014. Para debater estes temas, conto com a presença de Beja Amar. Beja Amar, muito bom dia. Obrigada pela sua presença neste Conselho Consultivo, hoje mais reduzido. Vamos falar desta União Bancária. É uma boa decisão, um bom passo para a Europa? A ver, bom passo é com certeza, não é? Todos os passos que possam ser dados são bons. Agora, os passos, como todos nós sabemos, são passos. Há passos grandes, há passos pequenos, não só depende da dimensão de quem os dá, como da velocidade a que são dados. E aqui temos precisamente dois problemas: a dimensão e a velocidade a que são dados. No que diz respeito à velocidade, eu diria que a Europa, e neste caso muito específico, são passos de caracol, portanto não são propriamente passos, são arrastar de situações. A União Monetária é um dos pilares, eu diria que é um dos grandes 4 pilares da Europa que nós todos queremos construir. E ele, per si, é importante também, mas sozinho não é muito mais do que um pequeno passo. Mas mesmo sendo pequeno, ele foi curto, estamos-nos a referir ao que aconteceu ontem e hoje de madrugada. Não sabemos ainda muito bem quais vão ser as decisões finais de sexta-feira, porque ontem começaram 27, hoje passam para 17, amanhã teremos, digamos que, os grandes decisores a tomar as decisões definitivas. Mas todos estes passos que foram dados já deveriam ter sido feitos há 10 anos atrás, se calhar, por grande parte delas. Repare, quando nasce o euro, nós temos uma alteração estrutural de todo o espaço financeiro, neste caso europeu, eu diria mesmo mais, de todo o espaço mundial. Entra, digamos que, um novo elemento na gestão financeira do mundo. E esse novo elemento entra completamente coxo. Inevitavelmente, quando entra o euro, deveriam entrar todo um conjunto de mecanismos de controle a todos os níveis, inclusivamente, portanto, a nível monetário e a nível bancário, que não aconteceram. Estão a acontecer agora porquê? Porque estão a ser empurrados para tal. Mesmo as decisões que
eu vou dizer hoje, foram tomadas, elas são parte daquilo que se definiu como União Monetária. Faltam outros dados. E é importante referir que, no que diz respeito a um fundo europeu, por exemplo, de resgate das instituições financeiras, nada se disse. No que diz respeito a um fundo europeu de depósitos, nada se disse. No que se diz respeito, digamos que é uma coordenação efetiva de todos os bancos centrais, de todas as instituições, e agora vou-me referir aos 27, nada se disse ou nada ficou concretamente definido. O que é que ficou definido? A parte menos importante e que eu tenho algumas dúvidas que funcione de uma forma organizada e atempada. Porque já se está a apontar para o início da nova instituição de controle, início de 2014, mas já hoje de manhã ouvi dizer que se calhar 2014 é muito cedo, porque ainda não se conhece a forma de organização, os bancos centrais vão ter que ser reestruturados, os bancos centrais de cada país vão ser reestruturados em função do que vier a ser definido para essa nova instituição, que curiosamente parece não vir a ser controlada pelo Banco Central Europeu. Há aqui coisas que não realmente são muito estranhas Será um presidente de a Europa não precisa de coisas estranhas. A Europa precisa rapidamente de resolver os seus problemas de estruturação, não só na área financeira, como orçamental, como económica, e já não falo na política, que já deveria estar feita há muito tempo, não é? Esta união bancária deixa antever e vislumbrar alguma desunião também aqui. O Reino Unido, mais uma vez, fez questão de ficar de fora. Catarina, claro que sim. A questão é também essa. E repare, a City, se quiser, o Reino Unido, tem um movimento financeiro anual que eu não sei propriamente dizer, mas é umas dezenas de vezes o PIB da Europa. Ora bem, portanto, quando o Reino Unido, e também por causa disso, como é evidente, quando o Reino Unido não está ou não quer fazer parte, porque a Noruega não querer fazer, a Suécia não querer fazer, a Finlândia não é o caso, mas um conjunto de pequenos países não quererem fazer parte desta dita União Monetária é relativamente pouco importante. Não é despiciente, mas é relativamente pouco importante. Agora, quando o Reino Unido não o quer fazer, volto outra vez àquilo que eu disse há pouco, ela continua a estar muito, muito coxa em termos daquilo para o qual ela deveria servir, que era realmente controlar e fazer uma gestão integrada de toda a zona financeira monetária, porque não são só os bancos, repara, de grande parte da movimentação financeira que é feita, não só interbancária, como intergovernamental, gestão dos orçamentos, etc., ela já existe há N anos, não nasceu antes de ontem para hoje ser resolvida. Eu estou a voltar um pouco atrás no que referi. Portanto, não é, digamos que numa situação em que há países como o Reino Unido que não querem entrar, que nós vamos resolver realmente o problema. Eu tenho até algumas dúvidas de que, com este passinho, não haja algum descontrole, pelo menos durante algum tempo, numa situação ou num momento de crise, dos bancos centrais, e até de uma certa indefinição de quais vão ser as funções dos bancos centrais, digamos que do Banco de Portugal, por exemplo, do Banco de Espanha, por exemplo, quando confrontadas com uma nova ordem financeira, ou, se quisermos, de controle financeiro para a Europa. Este próprio descontrole, num momento claro de crise do euro, e de todo o sistema financeiro europeu / mundial, onde há reestruturações a nível mundial muito, muito, muito grandes, eu tenho algumas dúvidas que seja uma medida que venha resolver os problemas que nós realmente temos hoje na economia europeia. Mas podemos vislumbrar com esta união, que reflete alguma desunião,
problemas futuros na Europa, isto é, o Reino Unido, que se tem constantemente afastado de todas as decisões de uma união maior, não faz parte do euro, não quis assinar uma série de tratados e acordos e, mais uma vez, agora quer ficar fora desta união. Isto não pode representar que a Europa, mais tarde ou mais cedo, se vai ter de reconfigurar? Eu diria que é evidente que sim. Não é? Portanto, a questão leva-nos é uma questão francamente complexa, É evidente que neste momento a Europa, e pegando um pouco nas suas palavras, digamos que anda a três velocidades. Essas três velocidades são duas delas claramente políticas ou económicas, onde realmente temos 10 países que, de uma maneira ou de outra, os que não integram o euro, têm características e estão a evoluir num determinado sentido. Claro que desses países todos o mais importante, pelas suas características, até pela característica específica da sua economia, que é uma economia onde a área financeira tem muito, muito peso. E digamos que toda a zona euro, com os seus problemas específicos, e dentro da zona euro, há alguns países que têm características, também eles estruturais, completamente distintos. E estou-me, como é evidente, a referir, naquelas conversas que nós no dia-a-dia aqui vamos tendo, aos países que têm características, eu vou-lhe chamar, portanto, aos países do Norte e aos países do Sul, que normalmente é assim que eles são conhecidos, em que também eles neste momento estão com velocidades diferentes, pelo menos por enquanto. Portanto, inevitavelmente, a Europa vai ter que decidir para onde é que quer ir e para onde é que quer ir e de que forma se quer organizar. Como é evidente, eu tenho a minha opinião em relação a isso e em relação ao próprio euro. Já acreditei mais no futuro do euro do que hoje, mas pronto, isso é um outro assunto. Esta união bancária supostamente serviria para reforçar a irreversibilidade. Eu não me parece que seja por causa disto que o euro sai reforçado ou não reforçado. Porque o que nós estamos a falar é de um controlo e o euro não são bancos. Não é? Os bancos não são mais do que um instrumento para fazer fluir, se quiser, toda a massa monetária e todo um conjunto de intervenções na economia. Ora, o euro não está dependente disso. Também está dependente disso. Também está dependente que as instituições financeiras tenham características mais ou menos uniformes dentro da zona onde ele existe, que sejam instituições fortes, portanto, com uma saúde económica forte. Agora, inevitavelmente, o euro não depende só disso. Não é? Depende de muitas outras coisas, mas de muitas outras coisas. Portanto, não é por causa do que foi feito, em relação, e quando digo que foi feito, estou-me a restringir especificamente ao que parece ter sido decidido ou ter sido apontado durante o dia de ontem, /noite, aquilo que possivelmente será reajustado hoje entre os 17 e as decisões finais que serão tomadas amanhã. Portanto, que eu continuo a dizer, são positivas porque são melhor que nada. Em relação a isso, não há dúvidas. Agora, o que é um facto é que o mundo hoje anda a uma velocidade, e agora estou a ir para além da Europa. O mundo anda hoje a uma velocidade que não é compatível, mas de todo não é compatível com a velocidade a que as decisões são tomadas. E estamos aqui a pôr em causa, ou melhor, eu estou a pôr em causa, até as próprias organizações hoje existentes que permitam ou não permitem tomar as decisões rápidas em função do que a economia precisa. E o que acontece é que essas decisões não são tomadas atempadamente. E ao não serem tomadas atempadamente, inevitavelmente, quando elas são tomadas, são completamente coxas. Elas não conseguem resolver realmente os problemas existentes. Voltando à questão do euro, não é por causa destas medidas, portanto, em relação à sua pergunta, não me parece que sejam estas medidas que realmente venham
digamos que pôr ou defender completamente a existência do euro. São positivas, sem dúvida nenhuma, mas depois há outras questões, como a união orçamental, que há pouco referi, os ditos 4 pilares, normalmente, que todo mundo fala em relação à construção de uma Europa, neste caso, para além da Europa a 27, que já se viu que é ainda mais difícil quando o Reino Unido não quer quase que nenhuma delas. 26 não é? Portanto, mais um, quase. Portanto, é claramente mesmo quase 26 mais um. Depois existem os pequenitos que não contam muito para este campeonato. Não contam, não é bem assim, mas porque depois nos sítios das decisões eles também têm alguma força. Mas até isso em relação às decisões, não sei se reparou, eu não tenho a certeza absoluta porque são as notícias de ontem ou de hoje de madrugada, que mesmo para a direção, e quando estas questões se põem logo à partida, que é a Alemanha quer, e por exemplo a Espanha também, querem, digamos que estar na direção desta permanente, algo não funciona bem em termos de solidariedade europeia. Porque, repare, não há hipótese de construir algo onde a solidariedade e a confiança entre os Estados não seja um dado consistente. Há uma presunção de desconfiança permanente. É evidente. Portanto, quando não há confiança, é difícil construir algo até dentro de organizações mais pequenas, como por exemplo a família. Não é? Se não há confiança entre as partes, a família não funciona. Então, entre Estados, quando logo à partida se põem questões destas, qual é, digamos que, a garantia que nós podemos vir a ter de que estas organizações vão funcionar? Continuo a dizer, é melhor isto do que nada. Não estou a pôr em causa que não deva ter sido feito. Não é essa a questão. A questão é a minha grande dúvida em relação aos resultados efetivos desta dita, entre aspas, desta dita união, porque isto não é uma união, isto é outra coisa. Partindo desse pressuposto e do princípio que deve existir entre os Estados-membros na União Europeia, Portugal deveria, tal como a Grécia, beneficiar das melhores condições, partindo do pressuposto de que é preciso haver solidariedade e que todos os países devem ser ajudados de forma igual. Há sempre a tentativa de colar pelo pior Portugal à Grécia, pelo melhor não é tão fácil que assim aconteça. Bom, já estamos a falar de outra questão. Não é a união, ou esta união monetária dita bancária, porque é um pouco melhor dizer assim, que, digamos, que vai resolver os problemas de Portugal, nem vai resolver os problemas da Grécia, e sim, aqui já estamos a falar noutros pilares e francamente mais importantes. Aqui estamos a falar, e vou pegar na confiança, mas vou pegar fundamentalmente naquilo que diz respeito ao grande pilar político de toda esta construção de que temos vindo a falar. Provavelmente o pilar que tem estado mais fragilizado nos últimos tempos. Completamente, mas é impossível, porque, repare, quando nós estamos a falar de política, nós estamos a falar fundamentalmente de decisões. E decisões com sentido. E num determinado sentido, seja ele qual seja. Eu posso estar de acordo, vamos pôr de lado as minhas considerações em relação ao sentido. Falemos somente da política e da intervenção que ela deve ter na construção de um mundo europeu, neste caso. Quando não existe uma união política clara, e voltamos à questão da confiança, poderemos voltar a um conjunto de questões de que é feita essa dita construção política. Quando ela não existe, quando a solidariedade, para além, portanto, da dita confiança, não é clara, e aqui voltamos, falou-me na Grécia, aqui voltamos às primeiras decisões que foram tomadas em relação à Grécia. O problema é que toda esta situação começa mal. E não está em causa os erros cometidos na economia grega, não está em causa os erros cometidos na economia portuguesa. Segundo parece,
e conforme os dias vão avançando, nós portugueses cometemos grandes erros nos últimos 10 anos. Mas agora, antes tinha-se descoberto que a Grécia tinha cometido grandes erros nos últimos 10 anos. Depois passou para Portugal. Depois passou para a Espanha, que afinal cometeu os mesmos erros que nós. Caso estranho. A Itália terá cometido os mesmos erros que nós. Dá-me a ideia de que daqui a 4, 5 meses, 6 meses, descobrem que a França terá cometido os mesmos erros que nós. Já é muita gente a cometer erros, não é? Para serem erros, para não estarmos a falar claramente de uma evolução económica estrutural, num determinado sentido, cujos políticos, e voltamos à política, tinham tido a obrigação, e políticas genericamente, não especificamente os nossos de hoje, os nossos de ontem ou de antes de ontem, bem como todos os outros, mas a Europa deveria-se ter apercebido do sentido para onde a economia ia e ter agido politicamente. Não o fez. Portanto, claramente, a questão que se põe numa primeira fase é não há um rumo político devidamente estruturado para esta Europa. Nós, europeus, ainda não descobrimos para onde é que nós queremos ir no mundo de hoje. E o mundo de hoje não é a Europa. O mundo de hoje queremos caminhar juntos? Isso faz parte da dita definição, política. Se queremos caminhar juntos, não podemos continuar a agir como temos agido até agora. Voltando à Grécia, a solidariedade dessa dita política, desse caminho que não foi definido, pura e simplesmente não funcionou. Porque se tivesse funcionado, eu garanto-lhe, os problemas estruturais continuavam a existir, porque os déficits orçamentais, tudo isso existia, portanto não desaparece. Não é? A questão é que estaríamos com certeza, não só porque as medidas em si que teriam sido tomadas para a Grécia apontavam um determinado caminho e as que foram tomadas apontaram outro, nós não estávamos de certeza absoluta na situação em que estamos hoje. É evidente que os problemas estruturais estão lá, não se resolviam por mágica. Agora, o caminho político era completamente distinto e hoje nós estaríamos, com certeza, muito mais à frente para enfrentar os desafios do mundo do que estamos. E isto é verdade para a Europa, como é verdade para Portugal. Cada um à sua dimensão, mas é verdade para todos eles. Portugal ainda não definiu o seu caminho. Está entretido a resolver especificamente e somente os seus déficits orçamentais. Não pode ser. Não pode ser. Tem que definir uma estratégia para médio e longo prazo. Claro que tem que resolver os seus problemas estruturais, porque eles existem. Não nós podemos escamotear. E isto que eu estou a dizer é verdade para a Europa, muito mais ainda para a Europa a 17. Só para terminarmos, Portugal deve pedir as mesmas condições que a Grécia? Não, eu acho que não. Eu acho que Portugal não deve pedir as mesmas condições que a Grécia. Só deve pedir as condições que são as apropriadas para Portugal. Que eu não sei se são as mesmas para a Grécia. A Grécia já chegou a um ponto tal que não sei se as medidas que são apontadas para a Grécia, não sei, que são apontadas para a Grécia são, digamos que, as melhores para Portugal. Possivelmente não são, porque nós não devemos ir atrás de algo, nós devemos olhar para a nossa economia e devemos saber claramente o que é que queremos e, em função disso, pedir aquilo que precisamos. E não estar, digamos que, olhar para o lado. Mas renegociar. Evidente que sim, o renegociar, sem dúvida que sim, mas no que me diz respeito, pelo menos à minha opinião, não é renegociar tempo, é renegociar outras coisas. O tempo aqui não é o problema. O nosso tempo chegou ao fim. Voltamos a falar destas questões noutro Conselho Consultivo. Muito obrigada pela sua presença. O Conselho Consultivo fica por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema para analisar. Até lá.